Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos, oi nós aqui outra vez. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos, oi nós aqui outra vez. Para partirmos em busca do teatro popular da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez, eu senti a vontade e a necessidade de revisitar este belo livro. Atuadores da Paixão, de Sandra Alencar, jornalista que também atuou na tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. Aqui, a Sandra nos conta de forma brilhante e detalhada o nascimento e os primeiros 20 anos da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. E daqui que eu pinço textos que vão nos ajudar a entender o encontro da tribo com o seu teatro popular. E também eu sinto importante frisar que esta tribo nasceu sob a égide da ditadura militar no Brasil. Nesse clima, 1977 assinalou o retorno das grandes manifestações de rua, interrompidas no final da década de 60 e já ensaiadas em 1975 e 1976. Foi um ano em que a sociedade civil começou a ganhar força, organizando-se pacificamente para pedir a volta do Estado de Direito. Os estudantes, mesmo sob a mira da Lei de Segurança Nacional, desfraldaram em público a bandeira da redemocratização, no que foram seguidos por outros setores sociais, inicialmente com palavras de ordens restritas no âmbito universitário, pelo ensino público e gratuito, maiores verbas para a educação. As passeatas logo passaram a reivindicar melhores condições de vida e fim das torturas e prisões políticas. 1977 ainda ficaria na memória como o ano da campanha pela Constituinte. Mas se no plano social todos os setores demonstravam poder de recuperação, na área cultural, o teatro, que em anos anteriores esteve à frente da resistência, dava sinais de esgotamento. Cenicamente falando, 1977 foi considerado um ano de retrocessos. A realidade brasileira, tão profundamente explorada em peças como Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, direção de Gianni Rato, do Rio de Janeiro, 1975, O Último Carro, texto e direção de João das Neves, do Rio de Janeiro, em 1976, Muro de Arrimo, de Carlos Queiroz Teles, direção de Antônio Abjanra, em 1976, e Ponto de Partida, Jean Francisco Guarnieri, e direção de Fernando Peixoto, em 1976, de repente deixaram de ser temática. E a ousadia e o experimentalismo que caracterizavam boa parte das produções pós-64 pareciam pertencer ao passado. Apesar disso, e curiosamente longe do grande centro cultural formado pelo eixo Rio-São Paulo, mais exatamente no extremo sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre, antes que o ano acabasse, uma reação começou a se esboçar neste panorama. Alguns jovens, insatisfeitos com o teatro local, reuniram-se para resgatar os valores que o teatro brasileiro defendia, quando apanhado pelo golpe. Um teatro comprometido com a realidade nacional era o ideal primeiro deste grupo, que também se dispunha a retornar às experiências iconoclastas que invadiram os palcos da segunda metade dos anos 60. Batizado com um irreverente nome, Oi Nós Aqui Outra Vez, apontaria novos rumos para o teatro gaúcho nos próximos 20 anos. Para o Oi Nós,
que acabava de se formar, havia uma questão básica que, no entender de seus idealizadores, ainda não tinha sido suficientemente explorada por nenhum grupo atuante: a relação ator-espectador. A esta questão somava-se uma série de conceitos e regras que o grupo estava disposto a rever, e, se necessário, romper para estruturar sua proposta e construir sua própria estética. Para tanto, seus integrantes proclamaram a quebra imediata da divisão palco e plateia e se propuseram a uma pesquisa de linguagem que atingisse o público não só pela via intelectual, mas também pela sensorial. Em oposição aos ensinamentos da escola tradicional, lançaram-se na busca de um novo tipo de interpretação, menos técnica, mais emotiva, que fosse baseada no que chamaram de teatro de vivência, e não de mera representação. Assim, reduziram significativamente o uso do texto e supervalorizaram o gesto. Um trecho encontrado entre os rascunhos da época sintetiza a filosofia do grupo. O ator do Oi Nós deve ser lúcido e ambicionar mudar a sociedade, mudando primeiramente a si próprio. Em cena, deve atuar como se fosse a última vez que tivesse algo a comunicar aos demais. Nada resultará definitivo, tendo em vista a participação do público. As modificações cênicas serão constantes. E esta filosofia, ela persiste até hoje no grupo. E acredito que foi também com essa filosofia que o Oi Nós buscou expandir o seu alcance. Ou seja, o que o Oi Nós sentiu a necessidade de ir para as ruas, de intervir nas ruas, para, de forma cênica, discutir as questões sociais, as questões problemáticas da sociedade. Então, as intervenções cênicas, para mim, são o embrião dos espetáculos de rua da Terreira da Tribo. Foi em 78 que uma tribo diferente apareceu. E as primeiras intervenções já começam em 1981, onde o Oi Nós, junto com entidades civis, vai para a rua para manifestações ecológicas. Por exemplo, aqui é relatado na Rua da Praia, em 5 de junho de 1981, foi a primeira experiência que o Oi Nós teve em organizar uma passeata. A partir desse momento, as manifestações de rua estiveram cada vez mais marcadas pelas alegorias cênicas e as performances do grupo. E em 81 também houve a passeata em memória das vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Os manifestantes aproveitam a data da primeira explosão atômica para reforçar o protesto contra a instalação de usinas nucleares no país. A passeata teve seu curso interrompido pelas forças policiais, que destruíram as alegorias e perseguiram os participantes. Essa manifestação em respeito à corrida armamentista. Abaixa tudo! Mas outros é cheio de Manifestação pela paz nas Malvinas, em 82. Em 82, a Brigada Militar impediu que os manifestantes se aproximassem do largo, o que os fez seguir em direção à Praça da Alfândega. Numa carta aberta à população, o comitê posicionava-se contra a ditadura argentina e o imperialismo inglês e exigia das Ilhas Malvinas fossem entregues a organizações pacíficas e transformadas em áreas desmilitarizadas. Para essa intervenção,
o Oinóis construiu alguns bonecos que representavam o ditador argentino, a rainha e a primeira-ministra da Inglaterra, os quais foram destruídos durante a repressão policial. Em 1983, 9 de agosto, durante a caminhada, integrantes do Oinóis viviam os personagens da Guerra Fria, maquiados como pessoas deformadas. Alguns carregavam uma bomba de papelão, enquanto outros representavam as figuras da morte e do tio Sam. Essa foi a manifestação contra a corrida armamentista, junto com o Comitê da Luta pela Paz e o grupo Em Nome do Amor à Natureza. Em 1984, na Esquina Democrática, com esta, o Oinóis respondeu ao apelo das entidades pacifistas que no mundo todo conclamavam um minuto de silêncio pela paz. A performance mostrava uma tribo de sobreviventes nucleares fazendo um ritual de exorcismo à violência e à vibração positiva. Foram muitas passeatas pela paz. Em 1984, o ano em que nasce também o Espaço Terreira da Tribo, como não poderia deixar de ser, o Oinóis preparou uma intervenção que invocava a memória das vítimas nucleares. Após a caminhada, os manifestantes concentraram-se na Esquina Democrática para assistir a Nagasaki Nunca Mais. Em 1985 também, representantes de entidades ecológicas, estudantes e populares participaram do ato que aglomerou cerca de 2.000 pessoas, sob o título de Rosa de Hiroshima. O Oinóis fez uma encenação bastante dramática da explosão, com uma maquiagem carregada, figurinos à base de sacos pretos de lixo e diversos adereços cênicos. Os atuadores interpretaram o sofrimento das vítimas e a destruição da cidade. Manifestação contra a censura. Estudantes intelectuais e populares reuniram-se para protestar contra a proibição feita pelo presidente José Sarney do filme Je vous salue Marie. Depois de ler uma carta aberta à população, repudiando a censura, os manifestantes saíram em passeata até a Esquina Democrática, onde o Oinóis apresentou a performance Liberdade para a Virgem, enfocando com irreverência a imagem da Virgem Maria e o papel dos poderes militar e religiosos do país. Em 1º de maio de 1986, ato show pelo Dia Internacional do Trabalho. A manifestação mobilizou trabalhadores urbanos e rurais da capital e do interior do estado. E são com essas intervenções cênicas que o Oinóis vai descobrindo esta troca com a rua, que o Oinóis vai descobrindo a força da linguagem teatral diante de um público em espaço aberto. São essas intervenções que fazem com que o Oinóis perceba a sua necessidade de estar nas ruas. Essas intervenções durante a década de 80 são muitas, porque a década de 80 é a década da redemocratização do país, de clamor popular para se poder expressar de forma coletiva e individual os seus anseios, os seus protestos, expressar a reivindicação pelos seus direitos. Então, é uma década muito propícia para que aconteça essa troca, né, do Oinóis com a população na rua. Então, as intervenções cênicas são muitas e elas passam a ser embriões para os espetáculos de rua que viriam a seguir. Elas passam a ser laboratórios para esta relação que o teatro de rua exigiria do grupo. Então, eu acredito que o ano de 1984 é um marco para o Oinóis aqui outra vez, porque é o ano em que o Oinóis aqui outra vez cria o seu espaço, adota um espaço físico, aluga
um galpão no bairro da Cidade Baixa, em Porto Alegre, para poder, nesse galpão, realizar suas atividades. E nasce a Terreira da Tribo de Atuadores, Oi Nós Aqui outra vez. É um marco, ao meu ver, porque na Terreira da Tribo se percebe a importância do grupo de ter um espaço próprio, de ter um espaço para poder realizar o seu trabalho. E isso acontece de fato. A Terreira da Tribo passa a ser um polo cultural da cidade, passa a ser um local de importância cultural. E para a linguagem de rua, para as intervenções de rua, para o teatro de rua do Oi Nós, é essencial um espaço. A Terreira da Tribo é uma essencialidade, porque é ali que é embrionado, que é pensado, que é praticado o seu exercício cênico. Então, é um marco também porque na década de 80, durante toda a década de 80, foram muitos os motivos para se ir para a rua. Qualquer digamos assim, evento, fato que demonstrava a necessidade de se denunciar algo, de se protestar algo, era gestado na Terreira da Tribo um improviso cênico, era gestado uma intervenção cênica, era criado e era levado imediatamente daquele espaço para o centro da cidade de Porto Alegre, devido à proximidade da sede da Terreira da Tribo, do Oi Nós outra vez, ficar próximo ao centro. Então isso era muito, havia uma versatilidade muito grande para isso. Então criamos muitas intervenções a partir do nascimento da Terreira da Tribo, e o Teon, primeiro espetáculo de rua criado na Terreira da Tribo, Teon, Morte em Tupi-Guarani, é o primeiro espetáculo mais elaborado, mais pensado como espetáculo, passa a ter exigir uma elaboração maior do grupo. E o Teon, ao ir para a rua, nos mostra isso, de se perceber a reação do público com um espetáculo completo. Então é a partir do início dos anos 80 que o Oi Nós começa a ir para as ruas com as intervenções cênicas. O Oi Nós começa a receber convite das entidades civis para participar de diversos tipos de manifestações. E também, por si mesmo, por necessidade própria, o Oi Nós sente as ruas como um palco vasto para suas experimentações cênicas, para suas intervenções. Então, essas duas questões faz com que o Oi Nós vá ganhando experiência e vá ganhando força com essa linguagem. A cada experimentação, o Oi Nós vai agregando a sua linguagem cênica, conhecimento de como dialogar com as ruas de forma cenicamente eficiente. Isso vai dando para nós uma bagagem de como fazer o seu teatro de rua. E eu tive a oportunidade de
de atuar no Teon, que era um espetáculo de rua que tinha como temática a questão do extermínio das nações indígenas. Era um espetáculo completamente, né, imagético na sua maior parte, porque não tinha a palavra como narrativa. Esse espetáculo que eu participei, primeiramente como homem branco, que entrava no final, eu não participava como figuras simbólicas, que eram as figuras que narravam o ritual cênico na rua. Eu participava como o homem opressor. E eu entrava juntamente com outros dois colegas, eram sempre três figuras de opressores, entrávamos no fim, somente no fim do espetáculo. Eu assistia junto com o público todo o espetáculo. Com isso eu percebia a reação do público, as, as feições, a atenção da população em contato com aquela peça diferente em termos de narrativa, porque havia também muito silêncio no ritual todo. Havia muito silêncio, então eu assistia, percebia a reação do público e percebia a força, digamos assim, de hipnotizar o público através da estética, através da linguagem. E entrava no final cercando as figuras que já haviam tombadas, representando o extermínio do homem branco perante as nações indígenas. Dali já dava para perceber o quanto o Oinóis aprenderia a elaborar a sua linguagem, porque o retorno do público era muito satisfatório para nós. Dali veio o próximo espetáculo, que era A Exceção e a Regra, do Bertolt Brecht, um espetáculo também muito bonito, trazia um núcleo de personagens e um coro. Depressa, seus moleirões! Precisamos chegar ao posto de Rã dentro de 2 dias, pois temos que manter um dia de vantagem sobre nossos concorrentes, custe o que custar. Eu sou o comerciante Karl Landemann e vou de viagem para Urga, onde eu pretendo fechar o negócio de uma concessão. O negócio... E era muito bonito de ver também essa conjunção do espetáculo com o público, porque o coro atuava muito junto ao público. Ele tocava o público também. E essas manifestações do público eram muito ricas, muito diversas e muito magnéticas também, porque trazia uma cumplicidade direta. E também com os personagens, fora o coro, os personagens também eram muito diretos com o público. E era um espetáculo que o Oinóis levou para além dos parques, dos pontos centrais da cidade. O Oinóis já levou para outras instâncias, digamos assim. Foi convidado para apresentar em outras cidades. Deus, o exército está aí para manter a ordem. Tudo bem, senhor? Tudo em ordem? É um espetáculo também nascido na Terreira da Tribo, através das oficinas de teatro livre. Nós levamos para a rua no ano de 87.
E dentro do espaço da terreira está acontecendo, nós estreamos também um espetáculo de vivência, o Hostal. Então, a exceção e a regra também é muito impactante, porque ela leva para o público da rua uma questão de injustiça social. Seguindo o rastro dos salteadores, surgem os tribunais. Depois que o inocente é trucidado, reúnem-se em volta dele os juízes e ele é condenado. Em forma cova, o trucidado, também o seu direito é mutilado. Também o seu direito é mutilado. Os tribunais. Acontece uma situação onde o carregador, numa situação de limite, oferece água para o seu patrão. Seu patrão interpreta aquilo como não como um ato de solidariedade, mas como um ato de hostilidade, interpreta como se aquela cantil d'água fosse uma arma. O comerciante mata o carregador por isso, e o julgamento dá todo o favorecimento para inocentar o comerciante e culpar o carregador. Então o público percebe, entende essa temática, e é muito satisfatório ver, perceber a troca que se dá. O carregador, a quem o senhor nem podia tratar amistosamente, dava a impressão de ser um homem revoltado. Não! Ele aguentava tudo! Tinha medo de perder o emprego! Não era sindicalizado! Assim tinha de aguentar muita coisa, não é? Senhor Langman, aconteceu alguma coisa que pudesse dar motivos à agressão do carregador? Senhor juiz, da minha parte, nada. Ouça! O senhor não deve fazer-se de mais inocente do que já é. Assim não vai arranjar nada, homem. Se tratava o seu carregador com luvas de pelica, como explicar o ódio que ele tinha do senhor? É só tornando esse ódio justificável que o senhor poderá justificar também que agiu em legítima defesa. Pense bem. Senhor juiz, eu preciso... Começamos a ganhar a dinâmica das ruas. Então já apresentar-se na rua já era essencial para o Oi Nós. Dali foram muitos espetáculos. Logo em seguida veio um espetáculo que para mim foi muito importante, que foi o espetáculo onde eu atuei como protagonista, onde eu tive a oportunidade de criar um personagem com o qual eu tive muita empatia com o público, que era o Zé da Silva. Bateu uma democracia! Ô, falei japonês! Passo a vida trabalhando, dando duro no batente, Descobrimos a utilização das pernas de pau na rua, que é um elemento que traz uma outra dimensão de resultado plástico para a rua. Zé da Silva é um homem livre! O que ele vai fazer? Ao patrão pedir aumento? Só levei um pontapé! Eu fiquei sem ninguém! E agora seu José, tenha fé! E o espetáculo era a história do homem que lutou sem conhecer o seu grande inimigo. Era um texto do Augusto Boal, da peça
a Revolução na América do Sul, a gente adaptou esse texto e colocamos esse título, A História do Homem que Lutou Sem Conhecer o Seu Grande Inimigo. É mentira! Não é verdade! Eu quero ver a hora que eu morrer de fome. Como é que ele vai fazer pra ganhar dinheiro? Só a revolução que muda essa merda de país, Zé da Silva! Tá, Zequinha, chega, chega. Vamos fazer uma revolução. Vamos, Zequinha, pegar a faca. Vamos. Zezé, o senhor sabe como é que a gente come sobremesa? É claro que eu sei, Zequinha. É pondo na boca. Ah, peraí. Já vi que tu não entende nada dessas coisas. Eu vou te ensinar. O Oi Nós cria um projeto que vai pensar uma forma de veicular os seus trabalhos, né, as suas montagens de rua, de expandir, de levar para mais outras instâncias da cidade. Projeto chamado Caminho para um Teatro Popular. Eu pegaria esses espetáculos que estivessem em repertório e escolheríamos bairros da cidade onde a gente pudesse ter interlocutores interessados em receber esses espetáculos e realizaríamos em diversos lugares da cidade. Caminho para o Teatro Popular, em 88. Não fica assim, ó. Assim vai meu ligeiro! Brasileiros e brasileiras! Eu vos saúdo em nome do povo, em nome do governo, em nome da nação! Nada de revolução! Nada de revolução! Comprai o vosso pão! Comprai as vossas mercadorias! E antes de comê-las, dai vivas a figura histórica do nosso amado e bentíssimo governo! Viva! A gente descobre uma ideia que é pensar uma cena desse espetáculo da história do homem e utilizar ela, apresentar ela dentro de intervenções, dentro de participar de intervenções cênicas que as entidades civis né, continuavam nos convidando para participar. É a cena do anjo. Já me conhece? Eu ser o anjo da guarda. Anjo da guarda! E tem gente que não acredita nessas coisas. Eu sempre acreditei. Já sei, anjo. Tu baixou pra me ajudar a procurar emprego. Zé da Silva e o FMI. É a cena do Anjo da Guarda. Anjo da Guarda é o FMI, interfere num sono do trabalhador brasileiro, Zé da Silva, para cobrar todas as suas commodities, as suas royalties, cobrar a sua participação de lucro em todos os produtos que tinham ali a sua marca de multinacional. Junto com o Caminho para o Teatro Popular, nasce também um projeto que perdura até hoje no Oi Nós Aqui Outra Vez, que é o teatro como um instrumento de discussão social. Uma oficina voltada para o fazer teatral engajado, pensado politicamente para discutir diversos tipos de questões emergenciais da sociedade. Em 89, a gente continua com a história do homem que lutou sem conhecer o seu grande inimigo. Participamos de um festival de inverno em Belo Horizonte e para nós é muito, muito importante porque a gente passa a ter um olhar nacional sobre o trabalho do Oi Nós. Já havia iniciado ali com o Hostal em São Paulo, e agora o espetáculo de rua vai para Belo Horizonte, e começa a acontecer um olhar nacional sobre o trabalho do Oi Nós Aqui Outra Vez. Eu acho importante colocar isso. Em 1990,
a dança da conquista ganha as ruas. Fala também, volta àquela temática que o Theon havia visitado, que é a temática indígena. A dança da conquista traz de novo isso, mas traz pelo viés da colonização europeia sobre os povos originários da América do Sul, sobre os povos originários da América em geral, né? E traz essa questão da dominação da cultura europeia perante as culturas originárias dos povos indígenas. E a Dança da Conquista também é um espetáculo muito bonito, com bastante colorido, bastante contato com o público, com personagens fortes representando os poderes. A gente obtém um resultado muito, muito bonito também com a Dança da Conquista, que também viaja, que também passa a representar o Oinóis de forma nacional. Escutai! Porque é o Senhor quem vos fala. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Ai da raça corrompida, dos filhos malvados. E também acontece nesse ano um espetáculo muito marcante para o Oinóis, que é o espetáculo Antígona, Ritos de Paixão e Morte, um espetáculo de vivência montado dentro da terreira da tribo e apresentado dentro da terreira. Um espetáculo onde a gente ocupa todo o espaço, desde o pátio ao galpão, todas as instâncias internas da terreira da tribo são ocupadas por Antígona. E também tem uma repercussão muito forte dentro do universo teatral da cidade de Porto Alegre. Vai ser vitoriosa! Expulsou para longe das suas muralhas o agressor estrangeiro. Quis o destino dividir os príncipes, irmãos e inimigos mortais. Agora um pela mão do outro, recai sobre mim o peso do trono e de seus poderes. Em 1991, nós permanecemos em cartaz com Antígona, mas criamos outro espetáculo de rua, que é Deus Ajuda os Bão. Parece um homem. Zé da Silva é o seu nome. Do Arnaldo Jabor. A gente traz de novo para as ruas o personagem Zé da Silva. Ele volta às ruas, interpretado por mim, e é um espetáculo que faz a trajetória do caminho para o teatro popular. Ele participa da primeira mostra de teatro na porta de fábricas, que é uma ideia que o grupo pensou naquele ano em desenvolver, que é entrar em contato com os sindicatos através do projeto Teatro Sindical e através desses contatos realizar apresentações nesse momento bem específico, que seria o momento de um intervalo de uma fábrica,
de um final de expediente de uma fábrica, no início de expediente. É um ano muito corrido com essa peça, a gente apresenta muito ela. E tem uma apresentação que ela acaba sendo muito marcante, ela acontece na frente da fábrica Ziv Hércules Metalúrgica, uma fábrica de talheres de aço, e ela fica em Porto Alegre. E é muito marcante porque o contato com o público, a resposta do público naquele evento, ela se dá muito forte. Né? O público é de trabalhadores muito ah, muito ligado à questão sindical, porque descobre-se que naquele momento estão sofrendo algumas perdas salariais, e tem uma discussão muito forte, a fábrica não está muito bem, então os trabalhadores estão muito pulsantes e recebem aquele espetáculo que dialoga direto com eles, né? Nesse espetáculo, o Zé da Silva, dentro de uma situação surreal, ele quer licença, ele quer colocar uma portinha na casa dele, e aí, para isso, ele recebe a notícia de que ele tem que ter uma licença para botar uma porta na sua casa. Aí, com isso, ele vai percorrendo diversas esferas sociais, passa por diversas instâncias, e é o ano também em que tem a questão do presidente Collor, a gente coloca a figura de um presidente diretamente, lembrando diretamente a figura do Collor, e isso tem uma empatia muito grande com o público, e essa apresentação acaba sendo tendo um sabor de apresentação especial. O Deus ajuda os bons na porta da Ziv Hércules Metalúrgica. Em 1992, a gente iniciou o projeto Raízes do Teatro e desenvolve um projeto que é muito popular dentro da cidade, porque é um projeto de oficina de teatro sindical, que tinha a ideia de criar núcleos de teatro dentro de sindicatos para a utilização e a descoberta do potencial da linguagem teatral como um elemento de comunicação de eficiência, para se poder se dialogar com os trabalhadores através da linguagem teatral. Um caos se passou lá nas Europa, uma tal de uma rainha, se chamava Antonieta, ela morava num palácio e o povo na sarjeta. Já em 1993, a tribo de atuadores Nós Aqui Travês monta 2 espetáculos de rua. Se Não Tem Pão Como um Bolo e Os 3 Caminhos Percorridos por Honório dos Anjos e dos Diabos. O Se Não Tem Pão Como Bolo trazia o fato histórico da Revolução Francesa, onde a Maria Antonieta cunha aquela famosa frase: isso para uma população passando muita fome. Esse espetáculo utiliza-se desse fato para, metaforicamente, trazer toda a questão dos governantes em relação à população, em relação aos problemas da população, e é um espetáculo que tem também muita interatividade com o público, porque mostra de forma lúdica a decapitação da Maria Antonieta, e convida o espetáculo, tem na sua linguagem convidar o público para
realizar essa decapitação. Então, é um espetáculo que percorre também o caminho para o teatro popular, por diversos bairros da cidade, muitas apresentações. Muita cabeça rolou e até a lei mudou, mas o povo que era pobre, pobre continuou. Ai, E também nesse ano a gente monta os Três Caminhos percorrido por Honório dos Anjos e dos Diabos, que traz uma temática muito muito pertinente para o Em Nós Aqui Outra Vez, que é a temática da terra, a partir de que o Em Nós Aqui Outra Vez estabelece um diálogo com o movimento Sem Terra. Venha! O que é aquilo pendurado no pescoço do cavalo? Aí é só uma trouxa. E desde quando que trouxa se mexe? Ô, Zeca, vai lá. Olha o que tem dentro. Venha! É uma criancinha! Esse espetáculo que se utiliza de bastante figuras simbólicas, onde a gente coloca na rua um boneco gigante como efeito plástico, né? Se utiliza de máscaras, bastante máscaras. Importante, esse também, como os outros espetáculos, nasce de uma oficina na Terreira da Tribo. Nesse espetáculo eu atuo como o cavalinho, que é onde a gente se utiliza da linguagem de um boneco de um cavalo com pernas de pau. É um símbolo para o personagem protagonista, que é o Honório, o símbolo dos sonhos. O Honório sonha em ter a sua própria terra, sonha em ter o direito de cultivar a terra. Ele é um sem terra errante com o seu grupo, e esse cavalinho é o sonho dele. E tragicamente ele, devido às muitas pressões, muitas dificuldades, ele se vê obrigado a aniquilar esse sonho. E é uma peça que também tem muita empatia com o público. É um espetáculo que a gente leva para o âmbito de um público específico, que são os acampamentos do MST. A gente participa de festivais com esse espetáculo. Ele sai do estado, também propicia um olhar nacional para o grupo, porque se apresenta em São Paulo, em outros estados, e é um espetáculo que tem uma repercussão muito forte também, por tratar dessa temática que até hoje ela tem a sua urgência, até hoje ela tem a sua importância bastante emblemática para discutir os rumos de uma nova sociedade, né? Já em 94, nós estreamos um trabalho de vivência na Terreira da Tribo, Missa para Atores e Público sobre a paixão e o nascimento do Dr. Fausto, segundo o espírito de nossa época. Mais um espetáculo de teatro de vivência do Em Nós, que tem também uma repercussão muito legal dentro da cidade. Esse espetáculo arrebata vários prêmios. Em 1994, também estreia a peça de rua Independência ou Morte.
Em 1995, o Oi Nós Aqui Outra Vez monta a sua primeira peça infantil, espetáculo de teatro infantil. A incrível história de Heracles, que é apresentado dentro da Terreira da Tribo. E também a gente, dentro do projeto Caminho para um Teatro Popular, nós apresentamos 3 peças de repertório, que é a Dança da Conquista, Os Três Caminhos Percorridos por Honório dos Anjos e dos Diabos, e Se Não Tem Pão Como Bolo. Essas 3 peças percorrem os diversos bairros da cidade de Porto Alegre, ou seja, de um cunho popular muito forte. Em 1996, dentro da Terreira da Tribo, na vertente de teatro de vivência, é apresentado o espetáculo Álbum de Família. E estreia também, este ano, o espetáculo de rua A Heroína da Pindaíba. 15 dias consecutivos procurando emprego. Eu vou embora. Mas pra onde é que tu vai? Eu vou embora. Pra nós aqui, uma coisa diferente. É um espetáculo protagonizado pela Tânia Farias. Também se revisita uma peça do Augusto Boal. Em 1999, a gente remonta a Exceção e a Regra, de Bertold Brecht, com uma nova roupagem, um novo elenco, e desta vez eu faço o personagem protagonista, que é o comerciante, o Dr. Carlos Langman, que para nós ficou Carlos Longuinho. Providência na hora necessária, quando não será capaz de fazer coisa pior. Não! Nem coragem eu vejo nesse homem para tratar o subordinado com a devida firmeza. Também percorremos diversos pontos de Porto Alegre com esse espetáculo e participamos de festivais nacionais, de mostras nacionais, e acho importante falar que esse espetáculo vai ao Chile participar de um festival chamado Entepola. É um festival de cunho popular muito forte e é muito enriquecedor ver entrar em contato com o público chileno, porque esse público percebe que essa peça tem um cunho político, que essa peça fala de injustiças, fala de opressões, e o público chileno também passou por um período de regime militar. Então isso era visível nesse público, ao mesmo tempo que está percebendo o caráter político do espetáculo. Esse público demonstra que passou por um período muito ruim para as camadas desfavorecidas, as camadas populares da população. Então isso é percebido assim, nesse contato que o trabalho tem com o público chileno. Longuinho! O nosso caminho estava certo mesmo! Isso que a gente tá vendo aí na frente é aquele tal do Rio Nilo que o dia falou! Nessa época do ano, ele não costuma ser muito difícil atravessar, não. Mas quando tem enchente, se forma uma correnteza que a gente corre... Em 1999 também acontece um fato muito emblemático para a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. Nós perdemos o espaço. O espaço é solicitado pelo seu dono, pelo seu proprietário, e apesar de a gente realizar uma campanha para descobrir formas de permanecer no espaço,
dialogando com instituições governamentais, entidades, fazendo uma campanha com uma abrangência muito grande dentro da cidade. Isso não é possível. Não se consegue reverter essa questão e o Oinós perde o espaço. Abrimos um outro espaço na João Inácio, a terreira da tribo muda-se para João Inácio. Mas antes há um pequeno intermédio aí. Nós montamos o espetáculo Hamlet e Máquina. Fizemos algumas apresentações ainda no espaço que perdemos. A gente realiza uma temporada na Epatur, que acaba sendo um espaço intermediário até a nossa mudança para João Inácio. E isso tem um caráter bastante político dentro do universo cultural, do universo teatral. Se discute muito essa questão de um espaço, da importância da história de um grupo, e infelizmente não conseguimos ficar no espaço. Então esse ano de 99 foi bastante emblemático para o Oinós. O governo coloca as tropas das ruas, tanques! E em 2000, já nesse novo espaço, na João Inácio, nós realizamos um projeto de cunho popular muito forte, que é a abertura da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, com a oficina para a formação de atores, que oferece de forma mais ampla e com uma duração de tempo maior, um contato com disciplinas práticas, com disciplinas teóricas do fazer teatral, e este curso amplia o espectro de caráter popular da Terreira da Tribo, porque ele oferece essa vivência mais profunda com um grupo de 20 pessoas e visa a conclusão com um trabalho de produção e montagem de um texto teatral. Então é um ano em que a gente toma essa iniciativa de oferecer para a cidade este curso. Também é um ano em que a gente estreia a Saga de Canudos. Eu lembro ainda o dia que Coroné nos expulsou de nossas terras. O desgraçado ainda ficou com a nossa última vaca. Um espetáculo de teatro de rua muito lindo, que fala sobre a questão do fato histórico do massacre de Canudos, do massacre de uma ideia de coletividade que foi experimentada pelo Antônio Conselheiro e o grupo que o seguia, e essa peça conta de forma lúdica e bastante alegórica essa história de como nasce essa ideia, como ela se desenvolve e como ela é massacrada pelo Exército Brasileiro. É um espetáculo que a gente percorre por várias partes do Brasil, inclusive no local, a gente apresenta no local onde o fato se deu,
e tem uma resposta muito bonita, muito satisfatória para o grupo poder mostrar essa história assim para muitos lugares do nosso país. Eles não querem pagar os impostos! Orai pelas almas do Rosário de Maria, orai pelas almas. Ao meio-dia, orai pelas almas do Rosário de Maria. O ano de 2001 também é marcante para nós, porque é consequência de um trabalho bastante compromissado que o Oi Nós tem com cada montagem sua. Porque é neste ano que a gente transforma totalmente esse novo espaço na João Inácio em um cenário para a montagem da Cassandra. Cassandra in process aos que virão depois de Correu pelo altar, como dos corpos dos animais sacrificados. um espetáculo de vivência muito bonito, onde a Tânia Farias dá vida ao personagem Cassandra de forma muito forte, de forma marcante, e esse espetáculo marca a cidade também pela sua proposta. O espaço é todo transformado em cenário, então novamente a gente oferece uma experiência muito rica de teatro de vivência e inicia uma nova fase do teatro de vivência num novo espaço. Nesse ano também, junto com a Cassandra, a gente tem a satisfação de estrear o primeiro trabalho de conclusão da primeira turma da Escola de Teatro Popular, a oficina para a formação de atores. É a Casa de Bernarda Alba, um texto muito lindo e que também teve um resultado muito forte para nós, e o processo foi enriquecedor para todos que participaram dessa primeira turma. Então, foi um ano também rico para nós. Eu estou cercado de homens que não conheço, num elevador de armação metálica, que range durante a ascensão. Eu estou vestido como um funcionário de escritório, ou como um operário em dia de feriado. Até mesmo pus uma gravata. O colarinho me incomoda. Eu estou transpirando. Cada vez que mexo a minha cabeça, o colarinho me aperta o pescoço. Eu tenho hora marcada com o chefe, que em pensamento eu chamo de número 1. Seu escritório fica no 4º andar. E em 2006, Cassandra dá lugar à Missão, Lembranças de uma Revolução, de Rainer Miller. De novo, o espaço da Terreira da Tribo é transformado em outro cenário para o teatro de vivência, para o novo espetáculo de teatro de vivência. Mas acontece um fato peculiar para nós. A Cassandra, ela é convidada para ocupar um espaço na usina do gasômetro, um espaço público da cidade de Porto Alegre. Acontece essa coexistência de dois espetáculos de vivência. A Cassandra no gasômetro e nós estamos estreando a Missão, em 2006. Um espetáculo que questiona os sentidos das revoluções, um espetáculo bastante difícil de montar, porque também exigiu de nós um mergulho na obra desse autor, um espetáculo onde eu fui agraciado com o prêmio de melhor ator coadjuvante pelo personagem O Homem do Elevador, e gosto de enfatizar, isso se deu graças a
a metodologia, o processo de criação coletiva da tribo de atuadores Aunais aqui Travês. Nossa missão. Uma revolta de escravos contra o domínio da coroa britânica. Em nome da República da França. E em 2007 nós continuamos com a missão. A missão também é bastante reconhecida pela cidade de Porto Alegre, também é premiada. Que não tem pão para saciar a fome dos seus subúrbios, mas tem mãos suficientes para levar a tocha da liberdade, igualdade e fraternidade a todos os países. E em 2008 estreamos um novo trabalho de rua, novo espetáculo de rua. O Amargo Santo da Purificação. Um trabalho que fala sobre a vida do poeta e guerrilheiro Carlos Marighella. Como uma trincheira de debate. Era um sedutor da militância, extremamente querido. Ele era muito querido! Gente, eu nunca vi esse moleque. Um espetáculo igualmente lindo, que de forma alegórica, com muitas músicas, botamos na rua um carro alegórico bastante impactante, que representava a repressão, muitas máscaras, e uma performance muito linda também, que nós conseguimos realizar em 2006. E apresentamos esse espetáculo também para o Brasil inteiro. Apresentamos esse espetáculo percorrendo diversas cidades do Brasil. Ou seja, o Oi Nós, aqui Travês, com a sua crença infinita na paixão pelo teatro, torna-se mais popular a cada ano que passa. E esse espetáculo ele tinha um caráter um pouco diferente dos outros espetáculos de rua que a gente até então havia realizado. Esse espetáculo ele contava com um deslocamento de dois momentos. Nós, com o momento de uma fase da vida do Marighella, nós apresentávamos numa área, e o segundo momento havia um deslocamento, um cortejo para contar a segunda fase da vida deste revolucionário. Então, esse deslocamento criava uma sensação estranha para o público, porque o público não pensava que o espetáculo havia terminado naquele ponto, e daqui a pouco entendia que não, que era um convite para continuar contando a história num outro ponto, ou seja, mover o público daquele primeiro momento para o público nesse movimento se reordenar para assistir a fase final do espetáculo. Isso era também muito legal de ver esse resultado. E a peça também marcou a cidade de Porto Alegre e marcou as cidades do Brasil. Muito
chega 2011. 2011 é o ano em que a gente experimenta algo singular na história do Oi Nós Aqui Travês. Nós encenamos em uma ilha, a chamada Ilha do Presídio, ou Ilha das Pedras Brancas, que existe num ponto equidistante entre a cidade de Guaíba e a cidade de Porto Alegre. Ali a gente monta Viúvas, performance sobre ausência, onde nós levamos o público até lá com um barco e contamos a história de um povo que foi dizimado pela ditadura chilena. Então, nesse texto do Ariel Dorfman, a gente propicia ao público uma vivência especial, uma vivência única, que é estar nas ruínas de um presídio, nas ruínas em cima de uma ilha, assistindo um espetáculo de vivência do Oi Nós. Um espetáculo também maravilhoso, um espetáculo também marcante. A guerra terminou nas cidades, nas montanhas, neste vale. Agora fica o compromisso nacional de construir a paz profunda e verdadeira, a paz que traz a prosperidade. Mas na memória de alguns, a guerra continua. E em 2013, o novo espetáculo de vivência da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Medeia Vozes. Sobre Medeia Vozes. Quem me proibiria de acreditar no sonho do teatro quando acredito no sonho da realidade? Quando sonho, faço alguma coisa e no teatro faço alguma coisa. Os acontecimentos do sonho, conduzidos pela minha consciência profunda, me ensinam o sentido dos acontecimentos da vigília, na qual sou conduzido pela fatalidade inteiramente nua. Ora, o teatro é uma grande vigília, na qual sou eu quem conduz a fatalidade. Mas esse teatro, onde conduzo minha fatalidade pessoal, que tem como ponto de partida o sopro e que depois do sopro se apoia no som ou no grito, é preciso para refazer a cadeia de um tempo em que o espectador no espetáculo procura sua própria realidade, permitir que esse espectador se identifique com o espetáculo, sopro por sopro e tempo por tempo. Antonin Artaud. Protege no bosque de Ares, no alto de um carvalho. 2017, vem Caliban, A Tempestade de Augusto Boal, o mais recente trabalho da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Espetáculo de rua também bonito, também colorido, também com muita música, com muito teatro. Em busca de um teatro popular, Caliban fala sobre o colonizador e o colonizado, a civilização colonizando os povos originários. Então vou chamá-lo!
tem que fazer tudo aqui, hein? Vem cá! Não tem sindicato nessa porra, não? E para permear essa busca por um teatro popular, eu vou ler um trecho das palavras de Jorge Arias, um estudioso e crítico de teatro uruguaio, que fala dentro de uma publicação Poéticas de Ousadia e Ruptura, do Oi Nós Aqui Outra Vez. Jorge fala assim: o Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem começou com o espetáculo de rua O Amargo Santo da Purificação, da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. Já conhecíamos a peça e esta foi a terceira vez que vimos a história, com música e canto, da vida do revolucionário brasileiro Carlos Marighella. De novo encontramos a mesma união do pensamento e da vida que foi para nós o atrativo maior da tribo. Quando começou a história, soubemos que vinha do povo brasileiro, com sua música popular, com sua sóbria narração das origens do Brasil de hoje, sua mistura de etnias e civilizações, mas essa música, com sua predeterminada atração sobre as pessoas que passavam pelo Largo Glênio Pérez, tinha um alvo, um propósito, uma transformação da vida em mitologia com que o amargo santo da purificação atinge o teatro, que compreende toda a vida, desde os gregos e sua concepção do teatro como um ato ligado ao sentimento religioso. Porém, ontem nossa resposta foi outra. Sentimos dor. A palavra revolução. Ela lembrou-nos momentos da nossa história, a história do Uruguai, quando todas as conversas sobre política chegavam sempre a um ponto em que alguém dizia: a revolução é, e seguia uma afirmação que a revolução era verdade, que somente a verdade é revolucionária, que a revolução era esquecer o ego, era a formação de um homem novo, que era tentar fazer com que nem toda a realidade fosse dor, que nem todo o ideal fosse sonho. O poder da palavra, um instrumento de dominação com a imposição de uma língua pelos conquistadores da América e a proibição do uso das línguas indígenas, escravidão linguística que o povo galego conheceu na Espanha, pode ser usada como arma da libertação. É necessário dizê-la, é necessário repeti-la, como um mantra, como uma oração. Às vezes é o início de um fogo, as palavras são a custódia das ideias, mas também são, já, um movimento do corpo. O homem da rua ouviu, escutou, é possível que tenha passado pela cabeça de algum desses homens que talvez a vida pudesse ser diferente. Uma criação contínua, que o trabalho pode ser uma forma de vida e não uma forma civilizada da exploração do homem pelo homem. Mas a arte é necessária. A alegria que encheu o Largo Glênio Pérez, guiada pela mão de Tânia Farias como Clara, a mulher de Marighella, foi um esboço, uma semente, talvez um canal, um rio, um caminho. Foi a demonstração de que é possível uma arte simples, direta, autogestionária, estar alheia ao comércio e à arte culinária que Brecht rejeitava. A realidade não é somente a realidade crua, ela contém um grão, talvez muito pequeno, de irrealidade, o projeto de vida, o que vou fazer no mundo no momento em que estamos e que ainda não faço, mas esse grão de realidade já existe. Jorge Arias. No campo da arte, de ânimo, livre sobre a